sei que és fiel. Graças a Deus. Muito boa noite, povo de Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Estamos chegando nessa segunda-feira abençoada para mais uma edição da live Está na Bíblia. E como sempre estamos aqui, vamos juntinhos aí, 1h30 de programação. Tenho certeza, né, que a mão de Deus vai nos abençoar nesta programação. Hoje entrando um pouquinho mais cedo aí, né, pastor? Praticamente entramos aí meia hora mais cedo do que o habitual, mas vai ser uma bênção com certeza, em nome de Jesus. E como de sempre, não estou aqui sozinho, está conosco nosso querido pastor Carlos Alberto. Boa noite, pastor Carlos. Glória a Deus, boa noite, pastora Dilson, nosso querido irmão Admilson, que está aqui na técnica. Nós queremos também louvar a Deus e saudar a todos que estão nos assistindo nesse momento também. Que Deus nos abençoe, né, com uma jornada feliz. Hoje realmente estamos um pouco mais cedo, né? Colocamos no coração de começar também um pouco mais cedo, não é, pastor Adilson? Para dar a oportunidade de não estarmos terminando também tão tarde. Então quero louvar a Deus, agradecer a Deus e bendizer a Deus por todos quantos já estão, né, nos assistindo e aqueles que ainda irão nos assistir. Que Deus seja louvado. Hoje temos um tema bastante interessante, muito atual, e nós queremos pedir realmente a atenção dos nossos amados e dos nossos queridos, né? E com certeza nós nos surpreendemos, né, com a abundância com que Deus trata este texto na sua sagrada palavra. Aleluia. Que Deus então nos abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. E é isso aí. Uma boa noite a você então. E fique conosco. Vamos juntinhos aí, 1h30 de programação aqui de live. Juntos aprendendo da palavra de Deus. Vai compartilhando para nós aí essa programação, para que mais pessoas também possam estar aprendendo juntamente conosco. Já entrou aqui a nossa irmã Karen, nossa irmã Ariana, pastor. Já entrou aqui nosso irmão Hernandes, a pastora Araci, né, o nosso irmão Jefferson Sobrinho está sempre conosco também aí. Que maravilha, né? É o povo de Deus aí se juntando aí e participando conosco. E nessa noite, pastor, nós temos aqui um tema, como o senhor já disse, né, muito interessante. Né? O tema de hoje é retribuição, né? Ou a lei da retribuição. É uma coisa que talvez, né, alguns já conheçam, outros nem fazem ideia, né, pastor, que isso existe, mas com certeza é uma coisa muito séria, né, pastor? Não, é verdade, com toda certeza, né? Nas nossas andanças pela palavra de Deus, nós temos também ficado surpreendidos. Nós queremos a atenção dos irmãos, né, a participação também dos irmãos, né, que realmente Deus nos abençoe para que a gente possa de alguma forma trazer crescimento, trazer exortação, trazer edificação e trazer consolo. E queremos acreditar e acreditamos, pastor Adilson, que isto é um assunto profético. Ou seja, não foi de nós mesmos, né, segundo 11:51 de João, que escolhemos esse texto. Temos orado, né, não é fácil escolher os textos, mas acreditamos mesmo que é algo profético, algo inspirado, algo trazido pelo Deus vivo, aleluia, pelo seu Espírito, para de alguma forma contribuir para o nosso bem. Por isso é necessário toda a nossa atenção, a atenção dos irmãos que realmente estejam também orando por nós, né? Porque são, como nós falamos, uma abundância muito grande de textos e de situações, e nós anotamos tantos e tantos ficaram sem anotar. Então que Deus nos abençoe, o Espírito Santo esteja sobre nós nesse sentido, pastor Adilson, de nós realmente sermos também tocado na nossa memória, como ele disse que ele faria nos lembrar, né, para que nós possamos lembrar dos textos, até mesmo se houver pergunta dos nossos amados, além das perguntas, nós possamos responder de acordo com a realidade, a verdade da palavra bendita de Deus, a qual nós usamos aqui e temos o interesse de honrá-la em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus, pastor, um abração aqui para o nosso irmão evangelista Igor. Ele está dizendo aqui, olha, Pai do Senhor, né, que é o conferencista Igor Santos,
lá do estado de Alagoas, pastor, olha só, Glória né? a Deus. Pessoal de Louvado Alagoas, seja né, Deus. nos Muito assistindo longe, né? Muito longe. Para nós aqui, né? Está bem a nossa direita, né? Lá em cima nós louvamos a Deus. Que Deus abençoe o nosso querido e amado irmão Igor. Glória a Deus, é isso aí, estamos aqui, né, no estado de São Paulo, em São José dos Campos, né, interior de São Paulo, aqui com a nossa programação. Bom, Igor, seja bem-vindo, tá ok, meu querido, aqui a nossa programação. Pastor, nosso assunto hoje é a lei da retribuição, né, e nós sabemos que retribuir no dicionário é dar em paga ou recompensa, né, recompensar, é gratificar, é pagar, né, e a Bíblia, né, nós estávamos até conversando um pouquinho antes aqui do início, né, a Bíblia está repleta, né, de versículos, né, com relação a esse assunto, ou da própria lei da retribuição, né? Quantos de nós já ouvimos essas expressões, por exemplo, olha, aqui se faz, né, aqui se paga. Outros dizem assim, olha, água mole, pedra dura, né, tanto bate até que fura, né? Outros dizem assim, olha, quem planta vento, colhe tempestade. Quem com ferro fere, com ferro será ferido, e etc, né? Quantos ditados populares, alguns aí até meio bíblicos, né, pastor? Dentro desse contexto aí, e são frases que nós usamos, né, para exemplificar, né, o que nós podemos chamar então da lei de retribuição. E nesta noite nós vamos estar tratando a respeito então aqui da lei da retribuição. Como já pedimos para você, fica ligadinho, e compartilhe aí, né, com seus amigos, mande aqui a sua pergunta, enfim, a sua sugestão, a sua colocação, que será bem-vindo também no nome de Jesus Cristo, amém? E na Bíblia, pastor, desde Gênesis, né, podemos ver claramente os exemplos da lei de retribuição. E eu peguei aqui para nós somente um versículo para o nosso ponto de partida aqui nessa noite, que é Jó 34 e o verso de número 11, que diz assim, olha, ora, Deus retribuiu ao homem de acordo com o que este fez ou faz, e lhes dá o que a sua conduta merece. É forte isso, né, pastor? Não, com certeza, é uma realidade, e com toda certeza, né, é algo que nos assusta. O que eu queria dizer também aos nossos queridos e amados é a necessidade de um amplo conhecimento e de nós não misturarmos tudo, como nós estávamos comentando, né? Nós temos a tendência, infelizmente, de misturar tudo num mesmo recipiente, como alguns dizem, num mesmo balaio, né? E nós precisamos tomar muito cuidado, né? Nós, dentro dessa questão, com relação à lei da retribuição, é algo que é muito particular, né? E muitas vezes nós analisamos, né, de acordo com o que nós ouvimos, e às vezes nós ouvimos uma parte muito pequena de um todo, né? Então não se dá para tirar certas conclusões. Nós vemos, por exemplo, o pastor Adilson, um caso, por exemplo, do rei Manassés, né? Em um livro da Bíblia, em Reis, né, diz que ele foi um rei perverso, um rei mau, o pior de todos os reis, fez correr sangue ali de inocentes, mas encerra assim, né? Quando no livro de 2 Crônicas fala então da conversão, fala da humilhação dele. Então nós não podemos, e como nós vamos conversar hoje aqui, talvez você tenha alguns exemplos, nós temos alguns exemplos, e nós não podemos, de fato, nós precisamos estar bastante atentos ao que a palavra de Deus diz, o que Deus vai dizer a nós, e nós precisamos realmente sempre estarmos analisando de acordo com um contexto maior, seja da vida de uma pessoa, né, de uma família, ou algum evento, né? Nós infelizmente nunca temos, dificilmente teremos, né, toda a contextualização para nós tirarmos uma conclusão, né? Nós não podemos correr o risco, né, de Asaf no Salmo 73, né? Ele foi julgando, né, o que ele estava vendo, julgando por uma parcela só, né? Ele não conheceu o todo, e quando ele pôde então divisar o todo, então ele pôde tirar uma conclusão mais madura e mais acertada. E nessa questão, é uma questão seríssima, e nós queremos de verdade, né, sermos úteis nesse texto,
né, neste assunto, né, para trazermos realmente temor e com certeza admiração também com relação à perfeição do nosso Deus. Glória a Deus. Tá então, né? Nossa pequena... aqui estamos iniciando, né, pastor? Aqui é só a introdução, né, de um assunto tão importante. E até, pastor, dizer assim, muitas pessoas estão sofrendo hoje, né? Podemos dizer até centenas de milhares de pessoas estão sofrendo hoje por causa da lei da retribuição, né? E algumas talvez nem sabem, né? Nem conhecem, ou se conhecem, talvez conhecem muito superficial. E a nossa intenção aqui nessa noite é tentar trazer a luz, né? Luz a você a respeito deste assunto, ok? Um abração para nossa irmã Aline, ligadinha conosco, nossa irmã Dani também ligada, nossa irmã Vandeli, a minha sobrinha irmã Tássia, o Pedro, olha só, nossa irmã Selma, um abração, viu? Deus abençoe a senhora também, em nome de Jesus. A nossa Janete Silva também, acabou de entrar aqui, e o povo entrando, pastor, o povo entrando aí, né, e participando aqui da nossa live, da nossa programação. Lembrando que essa live é da Igreja Cristã Eleitos de Deus, tá ok? Aqui na cidade de São José dos Campos. Pastor Carlos, vamos lá então, olha só. A Bíblia nos diz que Deus, ele não faz acepção de pessoas, né? É uma coisa muito clara para todos os leitores de Bíblia, para quem gosta de estudar a palavra de Deus. Acontece, pastor, que muitos, né, isolam alguns versículos da Bíblia, distorcem o ensino, né, afirmando que, por isso, né, Deus ama a todos e Cristo morreu por todos. Isso é uma verdade, né? Deus ama a todos e Cristo morreu por todos. Agora, muitos afirmam então que porque Deus não faz acepção de pessoas, Deus ama a todos e Cristo morreu por todos, muitas pessoas afirmam categoricamente, pastor, que todos são salvos, que todas as pessoas estão salvas por causa disso, né? E eu pergunto para o senhor, isso é uma verdade, pastor? Está na Bíblia? Com certeza não, né? Não está na Bíblia, não é uma verdade. Nós já falamos isso em 2 outros programas anteriores, né? Que apesar de Deus amar a todos, ele ama a todos, na verdade, né? O amor dele trouxe a Jesus Cristo, porém só aqueles que se posicionam de uma forma favorável para com a salvação propiciada que serão salvos, né? Hebreus, nós já falamos aqui, o apóstolo que escreveu aos Hebreus, ele fala, né, de um lançar mão de uma esperança proposta, a qual, né, nós temos como âncora da nossa alma, segura e firme, que penetra além do véu. Então nós lançamos mão de uma esperança que nos foi proposta, que é Cristo, né? Então, né, e a salvação é oferecida a todos, né, como diz Isaías capítulo 55, e nós também somos responsáveis como mensageiros de Deus de enviar a salvação, de colocar diante das pessoas esta esperança, né? Como diz a palavra de Deus, né? Deus é o Deus da esperança, Jesus Cristo é a nossa esperança. Então, embora a salvação esteja à disposição de todos, como diz, nós já falamos do programa anterior, Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, diz que ele é o salvador de todos, mas especialmente dos fiéis, porque só os fiéis, né, que serão salvos, né, serão aí retribuídos segundo um posicionamento que eles tiveram com relação à propositura de Deus para a salvação, que é Jesus Cristo, porque em nenhum outro nome há salvação. 4:12 de Atos, Pedro diz, né, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ninguém chega a Deus a não ser por ele, né? Então ele é o Salvador e ele é a salvação. Então, com certeza, nem todos, infelizmente, alcançam e alcançaram, né? Nem todos alcançarão, né? Nós vemos ali que na soltura do diabo, após o milênio, milhões e milhões se revoltarão contra o Cordeiro estabelecido seu trono em Israel, e lá serão fulminados, né? Está claro isso, muito claro. Então nós precisamos, como diz Jesus, errais por não conhecer a Escritura, precisamos nos aprofundar um pouco, e é por causa disso que nós estamos aqui hoje.
Maravilha, maravilha, viu? Quero mandar um abração aqui, pastor, para o nosso irmão Alexandre Donizete, que entrou também aqui assistindo conosco. O meu primo, pastor Van Dixon, lá em Sarandi, no Paraná, pastor. Glória a Deus. Um abração, viu, pastor Van Dixon? Viu? Deus abençoe a sua vida também, em nome de Jesus Cristo. Pastor Carlos, o nosso irmão Igor, evangelista Igor, já mandou aqui uma pergunta, mas antes de eu fazer a pergunta dele para o senhor, formular aqui a pergunta dele, eu quero já começar, pastor, perguntando para o senhor o seguinte: pastor, o que é a lei da retribuição? Eu acredito sim que a lei da retribuição é alguma coisa justa, né? O próprio Deus, ele diz, né? Ai daquele, né? É uma expressão de dor. Isaías tem um livro lá que fala de 6 ais, né? E um dos ais é ai daqueles que usa do serviço do seu próximo sem lhe dar a paga. Ai daquele que usa do serviço do seu próximo sem lhe dar a paga. É lógico, quando eu me ofereço para voluntariamente fazer um serviço sem cobrar nada, é uma coisa. Mas ai daquele que faz, né, que usa do serviço, dos dons de alguém, enfim, sem lhe dar a paga. Então a lei da atribuição é alguma coisa absolutamente justa, né, pastor Adilson? E é algo que está baseado na própria essência de Deus, que é o amor. A Bíblia diz que o amor, Romanos capítulo 13, verso 10, capítulo 13, verso 8, que o amor, ele não pratica o mal contra o seu próximo. Nós falamos a semana passada, como nós falamos do inferno, do lago do fogo, que Jesus deu, o livro de João, Jesus falando, diz que a parte que cabe a eles, ou seja, a recompensa justa, exata, que cabe aos que rejeitaram a oferta tão graciosa de Deus e de seu Filho Jesus Cristo, a parte que cabe é a paga pela rebeldia a um Deus amoroso, um Deus amigo, um Deus que propõe a reconciliação, e essa reconciliação, ela é rejeitada. Então, retribuir é dar em troca, né? Eu trabalho, eu proponho um preço, né? Eu avalio aquele meu preço, coloco um valor, e eu entro em acordo e eu pago, né? Eu recebo ou eu pago. Então, retribuir é mais do que justo, né? Como está dito aí, é recompensar, é dar em troca, é dar a paga. E isso é absolutamente justo, né? Isso é absolutamente justo, essa questão da retribuição. E a Bíblia, como nós falamos, largamente trata, mas nós esperamos que dentro do nosso programa nós vamos conseguir trazer alguma luz mais, porque com certeza deve estar aí o coração de muitos aí formigando aí, né? E com certeza o Espírito Santo vai nos ajudar a trazer algo muito grande, algo muito profundo para todos vocês, e com certeza servirá de apoio, não só para vocês, mas para trazer instrução a outras pessoas também com relação a esse tema, que é a lei da retribuição. Glória a Deus. Olha só, entrou aqui a nossa irmã Maria Angélica, um abração. Nossa irmã Luciana Medeiros, um abraço, irmã Luciana. Nossa irmã Margarida Guedes também ligadinha conosco. Marcos Paulo ligadinho conosco, um abração. Nossa irmã Vandeli, pastor, está mandando um abraço para nós aqui. Também a Vandeli, esposa do irmão Samuel. Glória a Deus. Ontem ela esteve lá com sua família, né, lá na igreja. Ontem foi dia das mães, as suas filhas foram apresentá-la ontem. Foi muito maravilhoso. Deus abençoe a irmã Vandeli, né, as suas 3 filhas maravilhosas, seu esposo, o irmão Samuel, né, que muito tem abençoado a igreja, né, o ministério. E um grande abraço, viu, Wanda, em nome de Jesus. Graças a Deus. Pastor Carlos, né, o senhor estava respondendo a primeira pergunta, e praticamente o senhor já entrou na resposta, né, da segunda pergunta que eu quero fazer ao senhor aqui. E é a seguinte: pastor, olha, nós sabemos então que existe a lei da retribuição, né? E o que é a lei da retribuição? Aprendemos aqui. Agora, por que, pastor, Deus estabeleceu a lei da retribuição? Eu acredito que, né, ele estabeleceu pela própria essência dele, que é o amor, né? O amor não pratica o mal. A Bíblia diz que o amor, ele dá a cada um o que lhe é devido. A quem honra, honra; a quem respeito, respeito; a quem imposto, imposto, né? Então a própria essência de Deus, que é o amor, né, ela exige que se faça a retribuição
como a Bíblia muito diz, né? A palavra de Deus diz, glória e honra e incorruptibilidade àqueles que procuram fazer o bem, procuram glorificar a Deus. Mas juízo, castigo, vergonha aos maus, aos injustos, né? Aos facciosos, como Paulo, ele diz ali em Romanos capítulo 2, do verso 6 até o verso 13, nós vamos talvez citar mais aqui. Então, é algo justo, algo que não, né, está próprio na essência de Deus, faz parte da essência de Deus, né? A Bíblia diz: não fiquem devendo nada a ninguém, né? Exceto o amor. A única dívida que nós devemos dever a alguém é o amor que nós devemos pagar todos os dias, né? Romanos 13:8. Então, realmente essa questão da retribuição, ela é algo absolutamente justo e algo absolutamente coerente. E ficar sem dar a retribuição, né, porque a Bíblia chega a dizer até que leais são as feridas feitas por aquele que ama. Então, se você vê alguém fazendo coisa errada, que ele vai dar com os burros na água, com as tropas na água, com o nariz na parede, cai no buraco, né? Eu seria injusto de não repreendê-lo, de não corrigi-lo, né? Porque é justo, né? Que eu sei que ele está fazendo errado, eu sei que ele não está agindo com correção nos seus atos, e isso o levará à dificuldade, trará dificuldade a outros. É justo que também eu o repreenda, eu o corrija, se precisar fazer, até porque a Bíblia diz que os vergões da ferida purificam o mal. Então nós estamos ampliando um pouco essa questão da retribuição, né? Mas nós vamos entrar no mérito da questão. Então é justo mesmo, né, que se haja a essas retribuições. Isso faz parte, né, da essência de Deus, da constituição de Deus, né? Deus seria muito injusto, né? Porque a Bíblia fala claramente que Deus é justo quando ele aplica a sentença, né? Porque a retribuição, os atos merecem, os atos precisam ser ou recompensados ou punidos. Amém, pastor, glória a Deus. Está ligadinho na live, está na Bíblia. Hoje aqui o nosso tema, a lei da retribuição. Vai compartilhando aí, tá ok? Para mais pessoas aprenderem conosco. Olha, pastor, um abração para nossa Mariana. A Mariana, ela é fiel aqui na programação, né? Tá aí a nossa telespectadora aí, que toda semana tá conosco ligadinha aí. Mariana, um abração, viu, minha irmã? Deus abençoe a sua vida, tá bom? Olha, entrou aqui o pastor Marcelo, pastora Dani. Pastor Marcelo, um abração, querido, viu? Pastora Dani. O pastor Diego também entrou aqui, meu sobrinho. Pastor Marcos Vinícius, nosso irmão William, nossa irmã Fabiana Silva. O povo ligado, pastor. Eu quero voltar um pouquinho em cima, pastor, e fazer a pergunta para o senhor do Igor, né? Tá dentro do nosso contexto aí. Diz assim aqui, olha, ele diz assim: pastor, a retribuição de Deus para conosco, com a Bíblia, né, é bem clara em dizer que a obra das nossas mãos terá uma recompensa, né? Nós estamos trabalhando, vai ter uma recompensa. E aí ele pergunta: essa recompensa, né, ou essa retribuição, ela será após o arrebatamento ou vai ser aqui mesmo? Glória a Deus. Eu queria aproveitar o gancho, pastor Wilson, para nós não perdermos o foco desse começo, desse início, que é muito importante fazer algumas, se não for correção, mas alguns esclarecimentos, né, dentro disso que o Igor, lá de Alagoas, né, glória a Deus, vocês que estão aqui pertinho, faça como o Igor, né, faça as suas perguntas também, né, com certeza, né, irmão Igor, a Bíblia diz assim que tudo quanto a mão do homem fizer, ser-lhe-á retribuído, né? O próprio Jesus Cristo, ele disse: nós deixarmos pai, mãe, casa, nós vamos receber 100 vezes mais aqui, e posteriormente a vida eterna, o gozo, enfim, recompensas, lá como nós falamos até a semana passada. Sim, depois do arrebatamento, né, Romanos e 1 aos Coríntios falam sobre isso, né, de uma recompensa futura, né? Aqueles que muitos conduziram à justiça brilharão como o sol para sempre, eternamente, né? As obras serão obras de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Então haverá recompensas futuras, mas com certeza também nós já, assim como Paulo, ele fala em Romanos capítulo 1,
né, que a ira de Deus já se detém sobre os homens que trocam a verdade pela mentira. Então há já um juízo de Deus, né? Hoje há um juízo de Deus tanto na nossa vida dos cristãos, é isso que eu queria dizer aos irmãos, como há um juízo de Deus já em andamento, né, sobre as pessoas ímpias. Há já um juízo, haverá um juízo, um acertar de contas, com certeza final, mas já há um juízo de acordo com o que as pessoas fazem. Romanos capítulo 3, 25, eu acredito que esse é o cerne de toda a questão, que nós precisamos colocar isso bem claro para as pessoas, para que os nossos cristãos venha temor sobre nós, porque nós achamos, pastor Adilson, que quando nós confessamos a Cristo, ou aceitamos a Cristo, nós somos isentos de tudo e de todos. E a própria vida nossa deixa bem claro que quando nós confessamos a Cristo, como nós viemos para a igreja, somos introduzidos no corpo, somos parte do corpo de Cristo, né? Há uma responsabilidade ainda muito maior de sermos absolutamente zelosos com relação ao cumprimento dos mandamentos de Deus, sobretudo a lei do amor. Sabendo que quando nós não cumprirmos, como Paulo diz, nós sabemos em quem temos crido, podemos pedir perdão, fazer as reparações e continuar seguindo o caminho salvos, né? Mas em Romanos 3,25 diz que aquele que faz injustiça, ele recebe injustiça em troco. E Paulo diz, olha, nisto não há acepção de pessoas, né? 10,17 do livro de Deuteronômio e 10:34 do livro de Atos, Pedro, né, Moisés, eles dizem que Deus ele não faz acepção de pessoas. Então, o que eu queria deixar bem claro hoje nessa questão da lei da retribuição, eu acredito que nós já temos falado isso, é que o que Deus fez com Jesus Cristo? Deus nos aproximou dele novamente, nos restituiu, né, a comunhão com Deus. E agora nós precisamos andar com Deus, né? E isso não nos isenta de sermos pessoas justas, né? Aos judeus que nem eram, aos judeus ou aos apóstolos, né? O próprio Cristo diz, olha, se a justiça de vocês, ou seja, os atos, como Paulo fala em Romanos capítulo 3, né, a nossa justiça, se o nosso andar em amor, né, não ultrapassar em muito a justiça dos fariseus, né, vocês jamais entrarão no reino de Deus. Então o que Deus fez em Cristo é nos aproximarmos dele, né? Agora estamos em comunhão com Deus, e é lógico que agora a graça, Deus está conosco, não estamos mais, como diz 2:11 do livro de Efésios, naquele tempo nós estávamos, né, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças, né, sem nenhuma esperança e sem Deus no mundo, né, estávamos sem Deus. Agora temos Deus, a graça está favoravelmente sobre nós, somos salvos, somos reconciliados, mas isso não nos exime, né, de praticar a justiça. E toda injustiça que nós fizermos, ela não reparada, ela não arrependida, né, essa mesma injustiça virá sobre nós, infelizmente. Ele diz aqui que nisso não há acepção de pessoa. Aquele que faz injustiça, ele recebe injustiça em troco, né? E nós vamos falar um pouco mais com relação a isso, com certeza. Então nós, como cristãos, né, não estamos isentos. Paulo, ele bem fala isso também no capítulo 2, como nós já citamos aqui, do 6 ao 13 de Romanos, né? Essa necessidade que nós temos, né, de também praticarmos a justiça, porque todo mal que nós fizermos, todo malfazejo, a Bíblia é bem clara, né, que o seu malfazejo caia sobre a sua cabeça. Então a nós a responsabilidade ainda é muito maior, porque nós temos luz, né? Então todo mal, né, que eu fizer, se não houver uma reparação, se não houver um arrependimento, se não tiver realmente uma reposição, porque fica muito fácil, né, pastor Adilson? Fica muito fácil, eu leso as pessoas e simplesmente vou lá, eu peço perdão a Deus e acho que resolvo. No Velho Testamento, já na Antiga Aliança, diz que se eu roubasse um boi, eu teria que restituir 5 bois. Se eu roubasse uma ovelha, eu tinha que restituir 4 ovelhas, né? E nós vemos no caso do rei Davi,
né? Ele diz, olha, pela ovelhinha que ele pegou e matou, né, que seja restituído 4. 4 filhos dele morreu. 4 filhos dele morreu por causa, né, que ele matou o marido de Batseba, Urias. 4 filhos dele morreu, porque a lei exigia-se 4. Então nós temos que tomar cuidado. Você que está nos ouvindo, né, não vamos nos esconder atrás da cruz e dizer que posso fazer o que eu quero, lesar o que eu quero, falar o que eu quero, né, denegrir o jeito que eu quiser, que eu estou isento da lei da retribuição. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A nós ainda é exigido, né, uma postura, né, de amor, de misericórdia muito maior. E nós vamos andar um pouco aqui pela palavra de Deus. Glória a Deus. É o caso de Zaqueu, né, pastor? Retribuir, né? Quadruplicado, né? É um caso famoso aí do Zaqueu também. Pastor, nossa irmã Edilaine aqui, ela disse assim, paz, pastor, minha internet está travando um pouco aqui. Qual foi o capítulo que o senhor falou a respeito dessa lei? Eu acho que foi Atos 10, né? O senhor falou? 10, 7, é isso que o senhor falou, né? Glória a Deus, que Deus não faz acepção de pessoas, né? Isso. Atos 10, 34, Deuteronômio, capítulo 10, verso 17. Aí, minha irmã, tá bom? Anota aí, tá bom? Vamos juntos aprendendo, né? Que maravilha, Deus abençoe aí os irmãos. Olha, entrou aqui, ó, o presbítero Wilson ligadinho conosco, que maravilha. Nosso irmão Ricardo, nossa irmã Maria, nossa irmã Sônia Maria ligadinha conosco também. É o povo participando aí. Se você tiver alguma dúvida, meu querido, viu, dentro do assunto aí, pode mandar, tá bom? Manda pra cá, que na medida do possível nós estaremos esclarecendo você, tá ok? Nosso tema hoje, lei da retribuição. Pastor, nós vemos que a Bíblia Sagrada, né, uma boa parte da Bíblia, ela gera, né, roda em torno do povo de Israel. Aí, todo mundo sabe disso, né? O senhor até também já entrou um pouco na resposta dessa pergunta aqui, mas acho que é interessante a gente fazer ela, né? Embora a resposta é bem óbvia, mas é interessante a gente fazer ela também. Pastor, a lei da retribuição, ela é aplicada em escala mundial, e por quê? Na verdade, ela é aplicada em escala universal, vamos dizer assim, né? Porque ela, com certeza, ela sobe além da nossa dimensão, porque isso é toda a criação de Deus, né? Todos os seres vivos de verdade, né? Sobe aos seres vivos morais, né? Que tem condição que tem a imagem, a semelhança de Deus, tem condição de raciocinar, até os anjos mesmo, né? A Bíblia fala sobre isso, né? Então ela é exatamente porque essa é a moralidade de Deus, é a essência do caráter de Deus, que ele exige, né, que todo ato bom seja recompensado e todo ato mal, que não houve arrependimento, que não houve reparação, né, ele seja punido, devidamente punido, né? E nós vemos uma coisa muito interessante, pastor, disse, essa lei da retribuição, capítulo 5 do livro de 1 João, ele fala lá de e a igreja sabe bem pouco a respeito disso, né? Ele fala ali de pecados que é para a morte. E se nós vemos no livro de Levítico, queridos, haviam vários pecados, né, que eram pena de morte para ele. Vários pecados eram, a recompensa dele, a punição era a pena de morte. E o próprio João, o apóstolo do amor, o próprio apóstolo Paulo, né, pregando o evangelho da graça, ele fala muito isso. Ele fala, olha, se eu fiz alguma coisa digna de morte, eu estou absolutamente... Ele fala isso 3 ou 4 vezes. Se eu fiz alguma coisa digna de morte. Por quê? Porque ele estava olhando para Levítico, para o Velho Testamento, que o estupro era um crime de morte, que o adultério era um crime para a morte, que o rapto era um crime de morte, o incesto era um crime para pena de morte, não a morte eterna, a morte do espírito da pessoa, né? E nós vemos claramente no capítulo 11 de 1 aos Coríntios, que por causa que muitos não discernem que o corpo de Jesus Cristo é algo santo, deve ser unido
né? Eles comem de uma forma indigna e eles são réus do corpo, que é a igreja, né? Eles trabalham contra o crescimento do corpo, eles trabalham contra o sangue, que é a vida, o dinamismo, e por causa disso estão doentes, estão fracos, doentes e mortos. Aí Jesus Cristo diz, né? Paulo diz, porque nós não julgamos a nós mesmos, Deus nos julga. E o que ele faz? Ele poda-nos, para que nós não sejamos condenados com o mundo. Então é uma lei, né? Porque as pessoas não discernem o corpo de Jesus, né? Que deve ser um corpo unido, não trabalho pelo ordinário, não trabalho pelo crescimento, não estou importando com isso, a lei da retribuição, né? Como Jesus Cristo diz, que o galho que não dá fruto, o que faz? Ele corta, né? Então nós temos que tomar muito esse cuidado, né? Que Deus nos ajude de verdade a estarmos bastante atentos. Até eu queria citar o pastor Adilson. Posso, pastor Adilson? Pastor Adilson diz que, preste atenção, pastor Adilson, homem de Deus, né? Dirige congregação. Muito tempo atrás me veio à mente, né? Ele acho que ele estava num estacionamento, né? Aí sem querer ele foi fazer uma rezinha ali, né? E foi fazer uma rezinha e bateu ali num carro ali, deu uma amassadinha no carro e ele ficou meio preocupado, meio medroso e foi embora. Aí depois o que aconteceu, pastor Adilson? Depois de muitos anos, no mesmo lugar estacionei meu carro, e quando eu fui pegar, estava amassado no mesmo lugar, no mesmo local que eu tinha amassado o outro. E a pessoa não veio, assim como ele não veio dar satisfação, a pessoa também não veio. Ali em Apocalipse disse, né, a Babilônia, né, assim como ela deu de beber no copo, que ela deu de beber sangue no mesmo copo, dê a ela de beber sangue também, né? Isso é muito sério. Nós até falamos aqui de Adoni-Bezek, né? Adoni-Bezek, ali de capítulo 1, verso 7 de Juízes. Lembra aquele que prendeu 70 reis e mandou cortar os polegares das mãos e dos pés dos 70 reis? Quando Josué o prende e corta os polegares da mão e corta os polegares do pé, da maneira que ele fez com os 70 reis que catavam migalha debaixo da mão dele, né? Assim foi feito. E ele disse, 1:7 de Juízes, assim como eu fiz, Deus fez a mim, né? Então nós precisamos tomar bastante cuidado e nós vamos adiantar um pouquinho, com certeza vamos trazer um pouco mais de esclarecimento. Fique atento, compartilhe. Glória a Deus, o assunto é profundo, né, pastor? É muito profundo o assunto. Muitas pessoas nos vendo aqui, nos assistindo, que maravilha, viu? Deus abençoe nosso irmão André, o pastor Flávio Tosetti. Pastor Flávio, um abração, meu amado, viu? Ficou muito linda a sua nova igreja lá, o novo templo lá, estive acompanhando pela internet. Parabéns, viu, pastor, para você e todo o seu ministério. Que Deus possa continuar prosperando, viu, o trabalho de suas mãos, seu ministério, de uma forma muito especial. Um abração para o senhor aí e para todo o seu povo, em nome de Jesus Cristo, tá bom, pastor Flávio? Nossa irmã Janaína, o nosso irmão Cícero, olha só, nosso irmão Theo, um abração, Theo, Deus abençoe, viu, querido? Nossa irmã Valdirene Fidelis também ligadinha conosco aqui, nossa irmã Nice, boa noite, irmã Valdirene, viu? Um abraço para a senhora também, viu? Deus abençoe aí, em nome de Jesus. Pastor, vamos seguindo aqui, que o assunto é profundo, né? E vai longe, né? E a gente está cada vez se aprofundando mais e o reloginho aí não para, né? O tic-tac ali vai que vai, não para. Pastor, olha só, então nós aprendemos aqui que a lei da retribuição, né? Ela é derramada, né? Ou ela é aplicada em escala universal. Ninguém escapa da lei da retribuição, independente do credo, da religião, né? Da crença, de posição social, intelectual, enfim, a lei da retribuição é para todos. Agora, uma pergunta, pastor, assim, que seria interessante nós conversarmos um pouco a respeito dela também. Nós sabemos que nem todos conhecem a Bíblia, né? Algumas pessoas nunca nem pegaram na Bíblia, nem nunca leram a Bíblia, enfim, né? Ou até odeiam a Bíblia, né? Alguns até odeiam a Bíblia, né? Mas, pastor, o que eu quero perguntar para o senhor é o seguinte, olha só. Não seria injustiça da parte de Deus, pastor, aplicar a lei da retribuição nas pessoas que não conhecem a Cristo e a sua palavra? Não seria uma injustiça da parte de Deus? Em absoluto, né, pastor Adilson? Em absoluto. Acho que o homem caiu, né, não estava no projeto de Deus. Se nós formos ver, né, como nós já falamos aqui, né, que Adão,
ele cometeu um aleivo, né? Segundo o capítulo 4 de Oséias, 4, versos 6, 7, ele diz que ele cometeu um aleivo, uma alta traição, era um homem absolutamente super inteligente. Os homens são criados à imagem e à semelhança de Deus. Diz 2,15 do livro de Romanos, que eles têm a lei de Deus gravada nos seus corações, e essa lei, né, acusa-o ou os defende. E ainda assim, né, no Levítico capítulo 3, capítulo 4, a Bíblia diz que se o homem pecar por ignorância, todavia ele será culpado. Se o homem pecar por ignorância, todavia ele será culpado. Né? Se uma pessoa, se alguém pega o carro aí e sai toda velocidade e mata alguém e faz desordem e ele não sabe, né, a pena, fazer o quê? Isso não vai eximir ele da dificuldade, da condenação. Né? Então, com certeza, não é uma injustiça da parte de Deus, é uma injustiça da nossa parte, sendo cristãos renascidos, não fazermos nada mais do que nós estamos fazendo para promover a salvação de Deus ao mundo perdido, às pessoas que estão perdidas, aos nossos vizinhos, nossos amigos, nossos parentes. Isso realmente é uma grande injustiça, né? O apóstolo Paulo até fala em Romanos: porventura há injustiça da parte de Deus? Ele diz: de maneira nenhuma, né? Principalmente com relação a essa relação, né? Não há nenhuma injustiça da parte de Deus, né? E nem poderia ser contrário, né, pastor Adilson? Ele não tem nem como ele não aplicar isso às pessoas. Seria injusto da sua parte, ele estaria fazendo acepção de pessoas, e ele não faz acepção de pessoas. Então, cada um dos homens, eles são absolutamente responsáveis por si mesmos, né? O apóstolo Paulo, ele fala, pastor Adilson, em Romanos 1:23, ele faz referência ao Salmo de número 19, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite faz revelação a uma noite, outra noite. Não há som nem há palavra, mas por toda a terra se faz ouvir a sua voz. E o apóstolo Paulo, em Colossenses 1:23, ele pergunta: porventura os homens não ouviram a voz de Deus? Aí ele cita Colossenses 1:23, ele cita certamente, ele cita o Salmo 19:6, porque por toda a terra se fez ouvir a sua voz. Então ninguém é excluído da sua própria responsabilidade com relação até essa lei da retribuição. Porque nós vemos, pastor Adilson, em Atos capítulo 27, finalzinho, Atos capítulo 28, ou 27, né, quando Paulo ele sai do naufrágio, né, ele sai do naufrágio, presta atenção, Deus está falando conosco, ele sai do naufrágio, né, os bárbaros o acolhem lá num galpão, uma fogueira, porque estava muito frio naquela manhã. Paulo ele pega alguns gravetos e joga no fogo, e a minha versão atualizada diz que uma bicha, uma cobra, né, lhe morde a mão. E os bárbaros seriam os analfabetos, né, não querendo depreciar, mas como a gente falava, né, não querendo de maneira nenhuma, aquele é um índio, parece um bobo, um desconhecedor da lei. Não, eu não quero falar isso, denegrir, muito pelo contrário, mas é o que as pessoas falavam, talvez muitos falem ainda, né? Os bárbaros, olha, eles reconheceram, olha, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. O que é isso? A lei da retribuição. Esse homem só pode ser assassino. Foi a conclusão que eles receberam, que eles tiveram. Esse homem só pode ser assassino, porque salvou da morte, aí olha. E agora ele vem aqui, está salvo, que é a cobra que morde ele, ficava esperando ele morrer. A justiça, ainda que alguns achem, né, e tenham que justiça era uma deusa,
né? Mas para nós sabemos que é justiça, é dar a cada um o que lhe é devido. Então, o que é devido ao assassino? Pena de morte, na época era. Então eles chegaram a essa conclusão. Então não há injustiça, porque até os bárbaros, eles sabiam desta lei moral, porque essa lei moral nós vemos no cotidiano nosso. Hoje Deus está aplicando mais um pouco de luz a respeito para nós observarmos essa questão da lei da retribuição. Mas fica lá, né? Salvos do mar, né? Esse homem só pode ser assassino, a morte está atrás dele, né? Lembra quando Deuteronômio, no finalzinho de Deuteronômio, quando Moisés ele fala à nação de Israel, a nação, os filhos que saíram do Egito, ele diz: olha, esta é a lei, esta é a palavra de Deus. Se porventura vocês pecarem contra esta palavra, contra esta lei, né, vocês vão pecar contra Deus, e os vossos pecados vos hão de achar. Então, se não houver reparação, se não houver restituição, pedido de perdão, o pecado acha, assim como achou, né, o pastor Adilson, assim como me achou em algumas ocasiões, assim como tem achado, infelizmente, milhares e milhares de pessoas e muitos cristãos. Meu irmão, louvado seja o nome santo do Senhor. A gente vê como é importante nós conhecermos, né, as doutrinas bíblicas, a palavra de Deus. Pastor, um abração para o nosso irmão Edilson Rodrigues, nossa irmã Isabel, pastor Isabel, um abração, viu? Vou passar depois pegar meu bolo aí, viu? Só mandou a foto aqui, não deu tempo de eu passar aí. Guarda aí, irmã Isabel, que eu vou passar aí com certeza, viu, irmã? Um abração, muito obrigado, viu? O nosso irmão Mano Milk também aqui ligadinho conosco, nossa irmã Kézia ligadinha conosco também, irmã Fabiana, boa noite para a senhora também, irmã Fabiana, viu? A paz, um abraço, viu? Em nome de Jesus. Pastor, vamos com um louvor bonito agora? Vamos com um louvor abençoado aí? Amém. E eu quero deixar uma pergunta no ar, pastor. Nós vamos com um louvorzinho aqui, viu? Pra gente tomar uma aguinha aqui rápida. Mas você não sai daí não, fica aí que nós vamos voltar já aqui com o assunto, a lei da retribuição. Eu vou deixar aqui a pergunta no ar, pastor, e quando nós voltarmos, o senhor responde para nós. É o seguinte, pastor, olha, se Deus perdoa os pecados, né? Por que a retribuição do mesmo? Se Deus perdoou, por que a retribuição do mesmo? Então nós vamos agora para um louvor abençoado e já já nós voltamos com a live Está na Bíblia. Fica aí, compartilha aí, não sai daí não, viu? Que já já nós voltamos em nome de Jesus. Um abração para o Nelson Maciel também, ligadinho conosco. Fica aí que já estamos de volta em nome de Jesus.
Eu sei, me ama. Estás presente a me cercar em todo tempo, em todo tempo. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Diga, tua mão me firma. Tua mão me firma. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me, declare. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O meu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O meu rasgou, o caminho abriu, Senhor, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, ó Senhor, estarei seguro. Pois sei, me amas. Pois sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte, Senhor, sobre a morte já venceu. Maravilha, louvado seja o nosso Deus. Estamos de volta aí com a nossa live. Que bom que você ficou aí, viu? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Pastor, sem aqui delongas, vamos voltar aqui para nossa pergunta então, retornando aqui no nosso assunto, lembrando, né, que o nosso assunto hoje aqui é a lei da retribuição. E eu refaço a pergunta ao senhor, pastor. Se Deus perdoa os pecados, por que a retribuição do mesmo, pastor? Glória a Deus. Na verdade, pastor Adilson, eu acredito assim, né? Se Deus perdoa os pecados, eu acredito mesmo assim que quando eu peco contra alguém, né, com toda certeza, como José, né, longe de mim de fazer tamanha maldade,
né, e pecar contra o Senhor dele, José, lá no Egito, todos nós sabemos. Então ele tinha essa consciência que o pecado dele, em primeiro plano, era contra Deus, mas nós pecamos também contra as pessoas. É até um pouco incoerente, e não é tão incoerente por causa da nossa natureza caída e a falta de nós nos enchermos do Espírito Santo, nos inclinar para o Espírito Santo. Muitas vezes você fica com vergonha de pedir perdão para as pessoas, né? De pedir, porque se eu, por exemplo, eu peco contra você, eu pedi perdão a Deus, mas eu preciso também pedir perdão para você, porque eu te ofendi, né? Eu te lesei, eu preciso ou ter um perdão seu ou fazer a reparação para você, né? Porque se eu não tiver o seu perdão e eu não tiver a reparação, não reparar o que eu fiz, eu posso, na verdade, ser reparado o que eu fiz quando você me perdoa, né? Aí há uma reparação também entre eu e você. Agora, se eu peco contra alguém, né, e eu peço perdão a Deus, Deus me perdoa, né? Eu estou em comunhão com Ele, né? Por Jesus Cristo, enfim, Jesus Cristo é a propiciação dos meus pecados. Mas agora, como eu leso as pessoas, né, e eu não vou pelo menos reconciliar com a pessoa, ou pedir perdão à pessoa, ou reparar a pessoa, né? Por exemplo, eu mato alguém, né? Como é que eu vou reparar isso? Eu não tenho como pagar. É uma dívida tão grande que eu preciso só ser perdoado dessa dívida. Agora, eu vou até a pessoa e quero pedir perdão, né? O perdão, porque a pessoa me perdoa, ela me perdoa, né? Então a reparação foi feita porque ela me perdoou, e quando eu perdoo, né, há uma quitação, né, dessa dívida. Agora, se a pessoa, por exemplo, não quiser me perdoar, mas eu fui a ela querendo pedir perdão porque é algo que eu não tenho como eu pagar, né? Como é que eu vou pagar? Só se eu morrer no lugar, né? Se a pessoa não quiser aceitar o meu pedido de perdão, então a reparação, eu estou livre da reparação, porque eu fui até a pessoa e a pessoa não quis liberar o perdão, né? E a lei hoje, estipula algum tipo de reparação, 10 anos de cadeia, 5 anos de cadeia, 30 anos de cadeia. A lei estipulou algum tipo de reparação, né? Então, quando não há essas reparações, então, infelizmente, né, porque nós vemos que Davi pediu perdão a Deus, mas morreu os 4 filhos dele. Ele foi perdoado. Deus também te perdoou teu pecado, mas ele não fez reparação nenhuma para a família, né, do marido. Não fez reparação nenhuma, ele escondeu, envergonhou todo mundo. Então, infelizmente, né, precisa-se pelo menos buscar um perdão, né? Pelo menos se buscar um perdão, porque quando não se busca, e quando se busca o perdão, né, e alguém não quer perdoar, a pessoa que está em Jesus Cristo, ela fica livre dessa retribuição, com toda certeza. Agora, se a pessoa não repara, não busca pelo menos um perdão, infelizmente, apesar dela ter sido perdoada por Deus, se ela for cristã, né? Porque se não for cristão não tem nem jeito, né? Se ela não reparar, ou não for pelo menos buscar um perdão, que não seja uma morte, mas que seja o adultério, que seja a prostituição, que seja roubou algo da pessoa, difamou a pessoa. Se ela não foi lá pedir perdão, não desculpa, né? Porque desculpa é errado, é perdão. Houve uma ofensa, não vou tirar a culpa. Houve a culpa, mas eu estou liberando você da culpa, te perdoando dessa ofensa, porque você está arrependido. Então, sempre quando há essa reparação, ou há esse pedido de reconciliação, de perdão, com certeza a retribuição não vem. Isso é bíblico, isso é bastante claro também, né, na palavra de Deus. Glória a Deus. Outra questão também, pastor, interessante, né, que a gente pode estar pensando assim, muitas pessoas pensam também, é a seguinte: se a lei da retribuição é para todos,
Por que parece que para algumas pessoas não acontece nada? A pessoa ofende, machuca, enfim, né, faz o que não deveria fazer. E parece, né, pelo menos parece, que para algumas pessoas não acontece absolutamente nada, sendo que a lei da retribuição é para todos. Por que isso acontece, pastor? Só parece, né? Como nós falamos no começo, era o dilema de Asaf, né? Era o dilema de Asaf. Achava que Deus não dava paga para os ímpios, né? Que os ímpios, né, estavam prosperando, até que ele entrou no santuário, né, e viu o fim deles, né? Que Deus os coloca em terrenos escorregadios. Mas só parece de verdade, porque, como nós falamos, nós não conhecemos, né, pastor Adilson, o contexto de toda a pessoa. E geralmente nós medimos as pessoas pelo carro que ela tem, pela casa que ela tem. E a Bíblia diz que a vida do homem, né, não se limita ao número de bens que ela tem, né, porque isso nem é vida. Vida é alegria, é gozo, é paz, é satisfação, coisa que o dinheiro, os móveis, imóveis e as posses não podem dar, né? Então, pela falta da contextualização, porque, como nós falamos, há muitos ímpios ricos e muito ricos, né? Há muitos ricos que têm famílias boas, né? E são pessoas que, de alguma forma, em alguma questão da Bíblia, elas entram em linha com a palavra de Deus, porque a questão da salvação é uma questão absolutamente particular e tem que ser tratada de forma particular, né? Porque a Bíblia diz assim que a mão diligente, ela prospera. Tem ímpios, tem pessoas más, rebeldes, ruins, trapaceiras, mas ela tem mão diligente. E a mão diligente prospera. Quando a mão remissa, está cheio de cristão com a mão remissa, preguiçosos, como os cretenses, né? Ventres preguiçosos, feras terríveis, né? E o testemunho é verdadeiro. Paulo diz a Timóteo: repreende-os, esses cristãos, para que eles sejam sadios na fé. Então, tem essas questões que nós precisamos avaliar, né? Está com um carro bonito, mas está numa situação miserável, né? Espiritual, moral, sentimental, de uma forma terrível. Então, como nós falamos no começo, muitas vezes só parece, né? Só parece que as pessoas estão muito bem, porque nós as avaliamos pelo sapato bonito, pelo terno, pela roupa. Quando nós estamos vendo, né, que o Japão, que é um dos países mais prósperos do mundo, o número de suicídio lá é avassalador, né? Então parece simplesmente que eles têm vida, prosperidade, glória, mas infelizmente não tem. E quando tem muitas coisas, é porque verdadeiramente eles se enquadram dentro de princípios bíblicos. Porque os princípios bíblicos são para todos os homens. É lógico que a salvação é um princípio bíblico, que nós aceitamos essa salvação, somos salvos e precisamos depois andar na linha, né? Andar de acordo com os juízos, de acordo com os estatutos, e isso com certeza, né, fará com que a gente ande, que a gente prospere, que a gente vá para frente, né? E que a gente, conhecendo, a gente não seja pego nas transgressões, não fazemos as correções e infelizmente depois vem as retribuições. Maravilha, pastor. Olha, um abração para o nosso irmão Jorge Luiz Silva, ligadinho conosco. Diaconisa Alessandra, né, esposa do pastor Israel. Nossa irmã Sara Daniela, ligadinha conosco também. Nossa irmã Rosana. O nosso irmão Jair Américo. Irmão Jair, um abração, viu, meu querido? Deus abençoe, viu? Nossa irmã Pamela Oliveira, ligadinha conosco também. Nossa irmã Mariana, pastor, ela fez a colocação, quer dizer assim, olha, Deus nos perdoa, mas as consequências dos nossos atos, Ele não retira. Deus é Deus de amor, mas também de justiça, né? Colhemos o que plantamos, né? Tá dentro do que nós estamos, né, falando aqui. Infelizmente, né, eu posso falar, pastor? À vontade, pastor. Infelizmente, a igreja, ela abraçou aquela questão, Ariane, que salvo, estou isento de tudo e de todos.
né? Sou intocado. Não, não é isso, não é assim que funciona. Agora eu preciso, né, andar na linha, eu preciso andar de acordo agora, né? E a questão de Zaqueu, sabe quando que entrou salvação na casa de Zaqueu? Quando ele disse: eu tenho defraudado alguém, né? Eu restituo 4 vezes mais, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, vou exercer misericórdia. Hoje entrou salvação. Só que para nós, né, infelizmente a igreja antecessora nossa foi nos negado essa realidade da necessidade de fazer a reparação, de arrancar as pragas que nós plantamos, né? Porque como diz lá no Velho Testamento, quem planta vento colhe tempestade. E está falando isso dentro da nação de Israel. Então, infelizmente, as consequências vêm porque não há reparação, não há restituição à altura, pastora Dilson e os nossos ouvintes. Por isso que, infelizmente, porque nós achamos que Cristo nos perdoa, reparamos simplesmente com Deus e deixamos as pessoas nos prejuízos. Mas a partir de hoje, eu lembro do nosso querido hoje pastor Vanderlei, né, que morava lá no União, converteu-se lá no Jardim das Indústrias conosco. Ele entrou na igreja com uma arma, com 38 na cintura, e após ele confessar Jesus, ele deixou o 38 lá no fundo, né, da igreja conosco, e a partir dali ele foi lá no bairro dele fazer um monte de reparação. Entrou na loja tal, entrou na padaria tal, entrou não sei aonde, olha, eu roubei isso daqui, eu quero devolver isso aqui. Ele foi fazer a reparação, e nós precisamos fazer as reparações, no mínimo buscar perdão, senão infelizmente o que nós plantamos, nós colhemos, né? Então, se nós plantarmos e arrancarmos o que nós plantamos, com certeza nós não precisamos colher, né? O apóstolo Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, ele diz para Pedro, né? Pedro, mete a tua espada na bainha. Glória a Deus, capítulo 26, verso 52, porque quem com espada fere, com espada será ferido. Então essa questão, infelizmente, foi nos podado, né? Não sei se assim podemos dizer, essa parte da restituição, né, que faz parte do testemunho cristão, né, que realmente houve uma mudança e isso impacta as pessoas, né? Isso, infelizmente, a igreja não se prega essa questão da necessidade da restituição, da reparação, ainda que seja um buscar de pedido de perdão. Glória a Deus. Tá aí, Mariana, então, né? Com certeza aí, né? A colocação do pastor aí, com relação aí à sua colocação também. E vai sim, viu, Mariana? Vai ficar gravada assim essa live. Ela tá dizendo aqui, pastor, que tá travando um pouquinho lá a internet dela, né? Tá meio difícil dela acessar lá. Mas, Mariana, vai ficar no YouTube também, né, Edmilson? Vai ficar no YouTube também. Depois você pode entrar lá e assistir com certeza, tá ok? Um abração para os irmãos da Assembleia de Deus, Dom Pedro, ligadinho conosco também, Dom Pedro II. Nossa irmã Maura Aparecida acabou de entrar também. E é isso aí, né? Com certeza, né, nós estamos aqui aprendendo da palavra de Deus. Pastor Carlos, uma coisa interessante, né, que não sei se o senhor já falou, acredito que não, ou até já falou também, né? Mas eu creio que muitas pessoas que estão nos vendo agora, que vão ver depois, já falaram isso também. Por exemplo, questão de criança, né? Ah, isso aqui é um anjinho, né? Ah, você é um anjinho, isso não tem pecado. E muitas pessoas falam isso, enfim. Mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor, pastor. Existe idade específica para se começar a receber a lei da retribuição? Eu acho é bastante complexo, como nós falamos no começo. O assunto é bastante complexo, porque para se falar de um assunto precisava se ter uma noção de um outro, e para falar desse outro precisava ter um pouco de noção do outro, né? E para ter noção do outro precisava ter um pouco de noção do outro. Então fica bastante complicado assim de se falar, né, de uma forma muito reduzida, né, para que se ter um entendimento bastante claro. Porque nós sabemos, né, pastor Adilson, nós sabemos que, infelizmente, ou felizmente, sei lá, nós até herdamos retribuição, né?
Os israelitas do Velho Testamento, eles questionavam contra Deus, né? Nossos pais é que comeram uva verde, os nossos dentes é que vão embotar. Eles reclamaram 2, 3 vezes com Deus disso. Não, é ele que devia receber a paga, é ele que pecou, né? Mas nós precisamos, com certeza, entender uma contextualização um pouco maior, que o tempo é curto. O próprio Davi fez isso, ó Deus, é eu que pequei, o que essas ovelhinhas fizeram? O que essas ovelhinhas fizeram? É eu que pequei. Mas, né, ele é o líder, né? Ele é o responsável, ele devia saber, na verdade, disso, e nós devemos fazer, não sabemos muitas coisas, né? Infelizmente, nós herdamos muitas pagas, né? Nós herdamos não só a cor dos olhos, o tipo de cabelo, a altura, né, tantas outras questões que nós herdamos, mas nós herdamos também semeadura dos nossos pais. E graças a Deus que em Jesus Cristo nós podemos arrancar essas semeaduras através do perdão, da confissão diante de Deus, uma coisa que a maioria de nós não faz isso. Acha que aceitou Jesus e fica por isso mesmo. Se o seu pai dever lá no banco, seu avô, seu tio, ou a sua esposa, seu esposo dever no banco e morrer, não vai quitar a dívida dele, não. Olha, os credores estão aí e vão levar seus filhos. Não é isso que diz lá, que a mulher diz para o profeta? Olha, os credores vieram, o meu marido era profeta, e olha, está vindo aí os credores para levar seu filho. Se não houvesse uma intervenção de Deus, os credores levavam o filho dele, mas a dívida foi paga, né? A dívida foi paga por nós, por Jesus Cristo, mas muitos de nós não requeremos isso quando nós viemos para Jesus Cristo, né? E todas aquelas alianças, todos aqueles legados malignos, aquela semeadura do inferno que nossos pais fizeram, né? Nossos avós, continua sobre nós, e isso afeta até as crianças, com toda certeza. Você já vê crianças que já estão, nós, né, quantas vezes expulsamos demônios de crianças que já estão ali totalmente pervertidas, cheias de ódio, de raiva, né, por causa desses legados, dessas semeaduras malignas que nós recebemos. Então, agora logo, né, a idade, 3, 5, 6, 7 anos, quando começa a ter a idade da razão, já começa, assim, infelizmente, nós vemos, né, no caso de Rebeca, né, os dois já lutavam, os dois já estavam brigando dentro da barriga da mulher, né, ver como é que é a situação, já estavam os dois lá, né, e isso seguiu-se, né, em sequência até a vida adulta. Então, a Bíblia fala, né, pastora Dilson, é grave isso. Davi diz, né, olha, mal eles foram concebidos, mal o óvulo entra, o espermatozoide entra no óvulo, mal eles foram concebidos, eles já começam a se desviar. Coisa desgraçada, né? Terrível. Então, as nossas crianças, infelizmente, né, já logo cedo já recebe uma carga genética desgraçada das pessoas, porque recebe demônios, porque a Bíblia fala de espíritos familiares que tomam conta das famílias, que muitos morrem por homicídio, por tiro, muitos morrem por acidente, muitos morrem por infarto, muitos morrem por AVC, porque são heranças, são semeaduras que se fizeram. Nós vemos no caso de Joabe, né, quando ele traiu e matou Abner, Davi falou, olha, nunca mais vai deixar de ter na sua descendência quem apoia muleta, quem tem a falta de pão, quem tem a fluxo, quem morra a espada. 5 coisas ele fala que veio, né, como consequência de um ato de traição, de um ato de mentira e outros atos que Joabe cometeu contra Davi, contra o reino, contra Abner, contra a família de Abner, né? E Davi, ele declara, nunca mais vai deixar de haver na sua família por causa desses atos, né? Joabe poderia reparar isso, mas não reparou isso, não fez nenhuma reparação disso, né? E hoje, graças a Deus, nós temos uma forma de reparação para que não venha retribuição sobre nós, que é a pessoa bendita de Jesus Cristo, que é a nossa confissão, que é o nosso arrependimento, que é o nosso querer fazer de alguma forma,
né, a reparação, coisa que nós falamos foi sugada, roubada, né, da igreja, que nós, pelo menos dessa época que nós vivemos. Glória a Deus. É muito profundo, né, irmãos? Com certeza, né? É coisa aí que a gente fica pensativo, com certeza, de resolver essas questões aí. Um abração para o nosso irmão Anderson Lima, nossa irmã Thalita também entrou aqui, pastor. Um abração para nossa irmã Thalita Corrá. Que Deus abençoe, viu, irmãos? Em nome de Jesus Cristo. Pastor, nós podemos dizer também, então, né, dentro desse contexto aí, que, por exemplo, né, a lepra, né, que de Naamã, que pegou lá no menino, né, no moço de Eliseu também, foi a lei da retribuição, né? Podemos dizer também que, né, os moços que prepararam lá para Daniel se jogar na cova dos leões, né, e depois eles foram jogados, né, no lugar de Daniel, né, o caso de Mardoqueu também, Ramã, tudo isso é a lei da retribuição em andamento, né? Seria isso? A Bíblia é clara, bem abundante nisso, né, com relação ao seu malfazejo caia sobre a sua própria cabeça, né? Isso é muito sério, né? O próprio Faraó, 1:22 de Êxodo, mandou matar os meninos no rio, eu até marquei aqui lá no capítulo Salmo 136:15, é um texto bem ali, né? Porque muitos acham que Faraó não morreu, né? Até nos filmes que se passa hoje, Faraó não morre, mas lá no Salmo 136:15 diz que Faraó e todos os seus cavalarianos se afogaram no mar, né? Para nós vermos, né, quantos filmes evangélicos têm feito absolutamente contrário à realidade da palavra de Deus. Nós precisamos ler, nós precisamos examinar, orar a Deus que levante mestre, que se detenha para nos esclarecer essas coisas, porque errais por não conhecer as Escrituras. Ele afogou os meninos no rio, morreu afogado. Nós vemos que Hitler queimou judeus, queimou homossexuais, queimou um monte de gente, morreu queimado também, né? Porque o seu malfazejo, assim como ele intentou fazer, faça ele, né? Olho por olho, dente por dente, quebradura por quebradura, né? Desonra por desonra, né? É assim que funcionam as coisas. E graças a Deus nós temos como reparar, nós temos Cristo hoje, mas infelizmente muitos de nós não temos usado de forma adequada o sacrifício de Jesus Cristo, por falta até de luz, não fazemos as reparações, não nos importamos, porque a Bíblia, lá no livro de Zacarias, pastora Deus, diz assim, e cada um será punido conforme os seus pecados. Olha, aquele que fala mal do seu irmão, uma trave vai ser arrancada do madeiramento, você vai ser enforcado nela. Então falar mal do irmão, né, traz problemas sérios, né, traz retribuição, reparação, né? Então nós precisamos tomar muitíssimo cuidado com todas essas questões. É o que falou lá a lepra dele vai pegar sobre você e vai pegar sobre a sua descendência. Então é muito sério essa questão da retribuição, o pecado, né? O pecado, a Bíblia, por exemplo, diz, né, pastor, diz, olha, não falarás mal de uma autoridade do seu povo, né? Então quando eu falo, né, eu estou sendo injusto, eu estou sendo desrespeitoso para com a ordem, a orientação de Deus, e isso tudo produz problemas. Glória a Deus. Estamos aprendendo hoje, né, a lei da retribuição, né, lei da retribuição. Então, pastor, para ficar bem claro aqui para nós, né, ficar bem claro para nós aqui, nós podemos dizer então que o perdão, ele não cancela a retribuição, a não ser que seja reparado o dano que se fez. O perdão resolve o problema da minha pessoa para com Deus. Seria isso? E eu preciso então, né, uma vez que eu resolvi o meu problema para com Deus, eu preciso também então fazer a restituição, né, a reparação, né, daquilo que foi quebrado, desfeito, enfim, para que a lei da retribuição não opere na minha vida. Com toda certeza. Por isso que Paulo fala, né, aquele que faz o mal, ele recebe o mal em troco. Isso se ele não fizer a devida reparação, a devida restituição. E muitas das vezes a reparação é um pedido de perdão. Olha, me perdoa, eu não tenho como eu pagar isso, me perdoa. Então a pessoa perdoa a pessoa.
Então isso é sério, né? Isso precisa ser uma prática. Eu falei que muitas vezes, por causa da nossa natureza, o desconhecimento ainda, e a vergonha, o orgulho, um monte de coisa, né, impede-nos que nós façamos isto, né? Então isso é muito sério que nós estamos tratando hoje, né, pastor Adilson? É bem mais extenso do que isso, com certeza, né? Em especial no âmbito cristão, né? É muito sério. Glória a Deus, maravilha, né? Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Já estamos quase no final, né, pastor? Estamos aí no finalzinho já da programação. Falta aí apenas aí 9 minutinhos para nós estarmos encerrando aqui a nossa programação. Mas com certeza, né, está sendo de grande valia para nós. Com certeza isso vai nos ajudar a sermos mais abençoados, né, pastor? Com certeza, né? Pastor, seria certo dizer que nessa vida, né, fazer o bem fazer o bem nem sempre traz recompensas, e fazer o mal nem sempre traz castigo? Porque, olha, muitas pessoas sofrem por amor a Cristo, e muita gente ruim vive bem por causa da sua maldade. Os generosos nem sempre enriquecem, e os ladrões nem sempre são apanhados, né? Isso seria uma falha da lei da retribuição ou não? Eu acho que é uma falha de nós nos contextualizarmos de verdade com as questões, né? Glória a Deus. Nós vemos, né, nós já falamos aqui em Romanos capítulo 1, né, que a ira de Deus já se detém sobre os homens. De alguma forma, tanto os homens ímpios como nós, os cristãos, né, porque a Bíblia diz assim que aquele que peca, ele não escapa. Aquele que peca, ele não escapa. O seu pecado vos há de achar, a menos que haja arrependimento, que haja restituição, que haja pedido de perdão, que se confesse Jesus. Mas aquele que peca não escapa. Então, aos nossos olhos, né, porque assim como foi falado, né, um dos amigos, se não me engano, Elifaz ou Bildade, ele falou para Jó: olha, só porque Deus não está julgando agora, Jó abre a boca e fica falando um monte de besteira aí, como Deus não está julgando, né? A Bíblia de Jó diz assim: aquilo que eu mais temia me aconteceu, o que eu me arreceava me sobreveio. Isso é um pecado. Eu temer a Deus, eu me arrecear de outra coisa. Eu temer a Deus, eu ficar com medo, não tem associação. Mas ele tinha medo, ele tinha medo da desgraça. Ele mesmo diz isso, né? Que a desgraça das famílias me assustava. Mas mesmo assim era um homem justo. Mas nesse quesito aí, ele falhou muito e veio juízo sobre ele. Então, todas as pessoas, parece aos nossos olhos, pastor, diz que as pessoas vivem bem. Parece que as pessoas estão bem, né? Mas com certeza elas não estão, elas sofrem, elas têm dificuldades, né? E nós vemos assim também que tem a ação do diabo, né, que de alguma forma tenta protegê-las, guardá-las, para que elas continuem no pecado, né? Então, eu acho que falar dessa forma não é correto, né? Como nós falamos no começo, nós precisávamos nos contextualizar mais um pouco com a vida das pessoas, né? Aí a gente ia ver que realmente, né, nada na nossa vida, nossos queridos, se você começar a examinar a sua vida, né, com certeza, à luz da palavra, ampliar um pouco mais a sua família, o que você tem feito, o que você tem falado, né, nós vamos ver que realmente nós pecarmos contra a palavra, agirmos contra, né, e tudo que nós fizermos, infelizmente, ser-nos-á retribuído, né, para bem ou para bem, infelizmente, felizmente, para o mal, infelizmente. É o livro de Salmo que fala, né, pastor? Amou a maldição, que ela lhe apanhe, né? Rejeitou a bênção, que ela se aparte de você, né? Essa parte é verdade. Com certeza, mas é profundo, né? Pastor, estamos aí no final da nossa programação, né? Falta aí 5 minutinhos para encerrarmos. E eu já queria que o senhor deixasse, então, aí, né, as considerações finais do senhor a respeito do assunto de hoje, né? Que foi o tema, né, lei da retribuição. Então eu queria falar algo aqui que é importante, pastor Adilson, que lá em Mateus 7,12, que tudo gira em torno disto. Mateus 7,12, a Bíblia diz assim: olha, tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim
façais a eles. Isso é sério. Tudo quanto quereis que os homens façam a vocês, façam vocês a eles. Então, se eu quero que alguém me dê um tapa, eu dou um tapa. É a lei do amor. Jesus Cristo diz assim, olha, esta é a lei e os profetas. Romanos 13, verso 10 diz que de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então a lei do amor é esta: tudo quanto você quer que faça para você, você faça para o outro. Então, se você trai alguém, você está dizendo que você quer que alguém te traia. Se você fala mal de alguém, você está declarando que você quer que alguém fale mal de você. Se você lesa alguém, porque a Bíblia diz, tudo quanto quer que os homens façam para você, você faça para eles. Porque essa é a lei e os profetas. E nós sabemos que a lei e os profetas é a lei do amor, né? Toda lei se resume num só ponto: ama a Deus e ao seu próximo. E quem ama o próximo não pratica o mal contra ninguém. Então, na verdade, uma coisa, isso é muito sério. Porque tudo quanto nós, por isso que ele diz, né? Fazei a ele como ele julgou, cuidou fazer com você. Olho por olho, dente por dente, quebradura por quebradura, queimadura por queimadura. Porque quando eu queimo alguém, eu estou dizendo, de acordo com esta palavra e com a lei, com a moral, com a ética de Deus, que eu quero que alguém faça mal a mim. E se eu fizer mal e não houver reparação, infelizmente a retribuição ela vem sobre nós. Então isso é muito importante. Nós precisamos tomar bastante atenção com relação a esta questão. Ali 1,6 de 2 Tessalonicenses, Paulo diz que é justo da parte de Deus que se pague tribulação àqueles que vos atribulam. Então é muito importante isso. Uma coisa que eu queria deixar bem claro também aos nossos queridos, né? Deus, que é o Deus que retribui, nós os cristãos, nós abrimos mão e devemos abrir mão da retribuição. Nós precisamos abrir mão da retribuição, né? Quando alguém nos faz mal, quando alguém nos lesa, quando alguém nos rouba, quando alguém nos maltrata, quando alguém nos fere, nós abrimos mão da retribuição. Nós devemos abrir mão da retribuição como cristãos, né? Nós abrimos mão né? Nós devemos estar abertos como Jesus Cristo e aberto como Estevão. Olha, Deus não impute a eles esses pecados, né? Nós precisamos estar abertos. Mas ainda quando as pessoas, infelizmente, elas não se arrependerem, não fizerem a reparação, né? Infelizmente virá sobre ela a retribuição. Mas da nossa parte, porque Deus diz, eu retribuirei. É Deus que retribui. Mas da nossa parte, nós devemos estar abertos. Olha, Deus, perdoa eles. Perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo, né? Se ele nos maltrata, como Jesus, quando ele era maltratado, ele não maltratava, quando era injuriado, ele não injuriava. Então nós cristãos, nós precisamos abrir mão da retribuição, né? Da nossa parte. Se fizeram mal a nós, nós devemos, com certeza, estar abertos a liberar o perdão a eles, não ficar cobrando eles, né? Porque isso facilita o processo de Deus alcançá-los. Como Paulo, né, foi alcançado, tão logo houve uma liberação de Estevão. Mas isso, né, não impediu dele ser morto depois. Ele foi morto também. O jeito que mataram, que ele matou pessoas, ele foi morto da mesma forma. Porque com muita certeza ele não fez reparação. Ele mesmo se coloca como um homicida, né, como um homem mau, né? Isso não livrou ele de ser morto da mesma maneira que ele matou as pessoas, né? Então, mas ele foi salvo, abriu uma oportunidade dele ser salvo. E assim, quando nós não queremos, nós precisamos abrir mão da reparação, abrir mão da restituição, né? A Bíblia é farta com relação. Então, nesse encerramento, eu queria deixar isso para vocês, né? Nós, como cristãos, precisamos tomar muito cuidado. Nós não devemos nos vingar, né? Como diz em Romanos, não vingueis a vós mesmos. Se o seu inimigo, né, tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber.
e qualquer ofensa que eles fizerem para nós, nós devemos estar abertos ao perdão, a não exigir a reparação, porque muitas vezes, né, a pessoa fala, eu coloquei ele na mão de Deus, mas para que Deus vingue, para que Deus repare. Não, Jesus Cristo, ele se colocava na mão de Deus. Não é fácil isso, né? Nós precisamos amadurecer até o ponto de realmente liberar as pessoas, nos colocar na mão de Deus, porque se nós exigirmos, ficarmos exigindo reparação, cobrando, isso com certeza vai trazer sérios problemas àqueles que infelizmente, né, nos causaram problemas, nos causaram dores, nos causaram prejuízos, né? Deus com certeza ele agirá em nosso favor. Amém? Amém, glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Tá aí, meu querido, chegamos no final da programação. Então você ouviu aqui hoje, né? Olha, é melhor não retribuir, amém? Não retribua, né? Pague aí, como a Bíblia fala, pague o mal com o bem, né? Pague o mal com o bem. Ame, perdoe, ajude, né? Libere as pessoas, ok? Não viva uma vida cheia de ressentimento, cheia de mágoa, cheia de angústia, cheia de opressão, cheia de raiva, né? Cheia de ódio, porque com certeza nós teremos a retribuição por viver uma vida dessa forma e dessa maneira, né? E para encerrar, pastor, o próprio Jesus disse lá, né? Lá na cruz pendurado, né? Pai, perdoa eles, né? Porque eles não sabem o que fazem. Então Jesus está liberando eles, né? Daquela culpa, daquela dificuldade. O próprio Jesus liberou ali o povo, né? Naquela ocasião ali da crucificação. Amém, meu querido? Olha, que Deus te abençoe. Um abraço para o nosso irmão Robertinho, que entrou agora aqui, nosso irmão Reinaldo Correia. Aqui a nossa irmã Ariana deixou aqui para nós, pastor, uma palavra, assim, olha, poderia fazer uma live falando sobre os benefícios do perdão. Quem sabe, vamos pensar, né, pastor, né? Fazer uma live aí a respeito dessas questões, que com certeza são questões do nosso dia a dia aí, cotidiana, que nos faz, né, com o conhecimento, viver melhor e estar mais parecido com Cristo a cada dia, né? Que esse é um dos objetivos da Bíblia, né? Nos fazer parecidos com Jesus Cristo. Amém, meu querido? Podemos orar, pastor, para encerrar nessa noite, amém? O senhor ora para nós, por gentileza? Oramos. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, ó Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é justo, o Senhor é fiel. E nós te louvamos por todos quantos, ó Deus, estão conosco, participaram conosco, aqueles que ainda, de alguma forma, Senhor Deus, ainda vão nos ouvir, vão participar, ó Deus, desse momento juntamente conosco. Pai, que em tudo o Senhor seja glorificado, que o Senhor realmente nos ajude, Senhor, a tomar muito cuidado, Senhor Deus, com tudo quanto nós fazemos, Senhor Deus, que nós possamos dia a dia nos aproximarmos mais da tua palavra e do conhecimento da tua palavra. Desperta cada um dos irmãos, traz eles, ó Pai, revelação, entendimento, sabedoria, conhecimento, discernimento, compreensão espiritual, que eles tenham, ó Pai, um mês abençoado, que uma semana abençoada, que os seus ministérios, aleluia, que suas famílias sejam famílias e ministérios prósperos e abençoados por ti, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, meus irmãos? Olha, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado aí pela sua participação, pelo seu envolvimento, né? Pela sua companhia. Que Deus te abençoe, meu amado. Olha, lembrando que segunda-feira que vem nós estamos de volta aqui com um novo tema para juntos aprendermos a palavra de Deus e vermos se realmente, né, o que nós estamos vivendo está na Bíblia ou não está na Bíblia. Meu querido, um beijo no seu coração. Deus abençoe, boa noite e até a semana que vem, se Deus quiser, em nome de Jesus. Tchau. Toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia
Senhor.